Olá a todos, hoje falaremos brevemente de Michael Oakeshott, baseado no livro da política da série Grandes Ideias de Todos os Tempos. Então eles colocam uma coisa bem didática aqui, bem simplista, bem resumida, mas eu acho que vale a pena repassar isso para vocês. Bom, existe o antes e o depois, conforme o contexto do livro. E o livro vai colocar aqui o aspecto de uma visão política do Michael Oakeshott como sendo conservadora, ok? Tendo um foco na experiência prática, como geralmente pensam os conservadores. Então, de 1532 até 1997, tendo em foco a análise do autor. Em 1532, o Príncipe de Maquiavel analisa os meios normalmente violentos pelos quais os homens buscam e mantêm e perdem o poder político. Tanto que Maquiavel dizia que tudo era válido em vista de defender o poder, acreditando que aquele poder do príncipe daria conta de lidar com os anseios e as necessidades do povo em geral. Em 1689, a Declaração dos Direitos Britânicos limita os poderes do monarca. Em 1848, Marx e Engels publicam o Manifesto Comunista, que Oakeshott considera ser usado de modo inadvertido como um livro de regras para a ação política. Ele vai dizer que isso é um erro, porque o livro não é feito para ser um livro de regras. Em 1975, depois, obviamente, da vida do autor, porque o autor nasceu em 1901 e morreu em 1990. No Camboja, Pol Pot proclama o ano zero e apaga a história da sua nação, vamos dizer assim. Seu regime maoísta mata 2 milhões de pessoas em 3 anos. Em 1997, o princípio chinês de um país tendo 2 sistemas permite a Hong Kong uma economia de livre mercado depois de a Grã-Bretanha desenvolver o território à China. Então esses são os acontecimentos antes e depois da vida do autor que o livro coloca numa perspectiva de contextualizá-lo. Tá? Então isso é importante. Vamos começar a leitura aqui referente ao autor. O extremismo político que assolou a maior parte do mundo do século XX, com a ascensão de Hitler na Alemanha, Stalin na Rússia e o mal, e o termo mal aqui cai muito bem para ele, né? Apesar que o mal aqui é com o, na China, estimulou a longa pesquisa de Michael Oakeshott sobre a natureza das ideologias políticas e seu impacto na vida das nações. Ele considerava que os líderes marxistas e fascistas se agarraram ao pensamento de teóricos políticos como uma infecção, com consequências desastrosas para milhões de pessoas. Oakeshott chamou essa doença de racionalismo. Relacionando a emergência das instituições parlamentares britânicas ao período menos racional da política, no caso da Idade Média, Oakeshott explicou que na Grã-Bretanha o parlamento não se desenvolveu seguindo uma racionalidade ou ordem ideológica, né? Dentro dos seus gabinetes, formulando prescrições de como melhorar uma sociedade, dada uma perspectiva puramente lógica. Em vez disso, o imperativo de limitar o poder político e proteger contra a tirania agiu como um impedimento, estabilizando a Grã-Bretanha contra os racionalistas absolutistas que dominaram a Europa. Oakeshott via o racionalismo na política como uma espécie de nevoeiro obscurecendo a vida real. As coisas práticas do dia a dia com que todos os políticos e partidos têm de lidar. As ações de um racionalista são uma resposta às suas crenças teóricas, fixas, em vez de uma experiência objetiva e prática. Ou seja, vocês percebem que o conservadorismo deste autor tem em foco experiências práticas, tem em foco uma ação caleidoscópica em vista de uma contingência, tem flexibilidade. Mas os racionalistas, por uma ideia fixa e engessada, eles preferem agir através dos seus próprios dogmas doutrinários, daquilo que eles mesmos estipularam. E aí o autor continua dizendo aqui: ele precisa memorizar um livro de regras, como por exemplo o Manifesto Comunista de Marx e Engels, antes de poder navegar as águas nas quais se encontra, de modo que está constantemente desconectado da realidade, agindo a partir do nevoeiro ideológico de teorias abstratas. Oakeshott declarou que os homens navegam um mar sem limites e sem fundo, querendo dizer que o mundo é difícil de se sondar, né, de se conhecer. E as tentativas de se atribuir sentido ao comportamento das sociedades inevitavelmente distorcem e simplificam os fatos. Era cauteloso com as ideologias, no caso do autor, né? Ele era cauteloso com as ideologias apegoadas aí à torta e à direita,
vendo-as como crenças apenas abstratas e fixas, incapazes de explicar o que é inexplicável. Alérgicas à incerteza, olha, não aceita nada que esteja fora do seu pacote ideológico. Elas convertem situações complexas em fórmulas simplistas. O impulso do político racionalista é o de agir a partir da autoridade da sua própria razão, do seu iluminismo. Vide Illuminatis, né? Diga-se de passagem, dos globalistas. A única, de certo modo, autoridade que eles mesmos se conhecem. Ele age, esse iluminista, ou neo-iluminista, como se entendesse o mundo e pudesse ver como ele deveria ser transformado. Ele acredita no mundo melhor, né, digamos assim. E se justifica pelo futuro melhor. É muito perigoso na política, acreditava Oakeshott, e eu também particularmente acredito nisso, agir de acordo com uma ideologia artificial, ou seja, aquela formada, estipulada analiticamente em um gabinete. Em vez de tratar a coisa através de uma experiência real de governar. Uma coisa é a experiência real do governo, outra coisa é o aspecto de uma ideia racionalizada antes de se governar. O aspecto teórico e o aspecto prático. Ele não nega o aspecto teórico, veja bem, mas ele diz, uma coisa é completude da outra. O conhecimento prático é o melhor guia e a ideologia é conhecimento falso. Para se formular, inclusive, o aspecto teórico, é necessário o aspecto prático. Apesar de Oakeshott ter ficado conhecido como um teórico conservador e de suas ideias terem sido apropriadas por elementos do conservadorismo moderno, esse, na verdade, era um rótulo ideológico que ele não reconhecia e não apoiou publicamente os partidos políticos conservadores. Tá? Então, embora ele tivesse essa perspectiva conservadora, ele não gostava muito dos rótulos, porque fomentação, meus caros, existe em todos os lugares. Existe uma ala conservadora hoje em dia que quer se purificar cada vez mais, né? Ao ponto de fazer uma inquisição dentro dela mesma para que se tornem os grandes puros iluminados do mundo. Eu estou fora disso aí também. Eu prefiro nem sequer ser chamado de conservador se conservadorismo terminar assim, nessa aporia ridícula de puritanismo. Tá? Então, o Michael Oakeshott, só traçando aqui uma ideia básica a respeito da sua biografia, nasceu em Londres em 1901, foi filho de funcionário público e de uma enfermeira, ex-enfermeira, né? Estudou História na Universidade de Cambridge, formando-se em 1925, permaneceu na vida acadêmica pelos 50 anos seguintes, exceto por seu papel secreto na Segunda Guerra Mundial, quando serviu no Serviço de Inteligência Britânico como parte da unidade de reconhecimento, né, que é fantasma, né, entre aspas, na Bélgica e na França. Oakeshott lecionou tanto em Cambridge quanto em Oxford e se mudou depois para o London School de Economia, onde se tornou professor de ciência política. Publicou bastante sobre filosofia da história, religião, estética e direito, além da política. Sua influência no Partido Conservador na Grã-Bretanha levou a primeira-ministra Margaret Thatcher, a famosa Margaret Thatcher, a recomendá-lo para o grau de Lord, o que ele recusou, por não considerar que esta obra fosse efetivamente político-partidária. Aposentou-se em 1968 e morreu em 1990. Então, gente, é isso. Só para terminar uma frase aqui do Michael Oakeshott. Na atividade política, portanto, os homens navegam num mar sem limites e sem fim. Porque não há teoria que a priori dê conta da contingência que se experimenta na realidade. Isso quem disse fui eu, não é ele que está falando aqui. Oakeshott comparava a vida política a um barco em um mar revolto, né? E prever exatamente como as ondas vão se formar, calcular isso é impossível. Logo, como diz o livro aqui, contornar a tempestade requer experiência. Então, é isso aí, gente. Fico por aqui, um videozinho rápido, básico, mas bem condensado por este livro aqui. Um grande abraço, até próximos vídeos.